Meus amigos, meus irmãos, bom dia. Estamos de volta com o projeto Reflexões Doutrinárias da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro, fazendo vídeos curtos sobre a doutrina dos espíritos para os estimularem num estudo mais aprofundado. Hoje estamos falando do capítulo 7º da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito à vida corporal, ou seja, reencarnação, que está nas questões 330 a 343. E como é relativamente grande, vamos fazer por etapas e hoje vamos falar sobre o prelúdio da volta, o prelúdio do retorno. Então, os espíritos, eles não sabem exatamente em que época reencarnarão. Eles sabem que terão que reencarnar um dia, assim como nós sabemos que um dia iremos morrer, mas nós não sabemos o quando exatamente. Eventualmente temos o pressentimento, quando aqui estamos encarnados ou reencarnados, assim como eles lá também podem pressentir, quando está chegando um momento. No nosso nível evolutivo, a nossa visão é de muito curto prazo, muito curto tempo. Logo, nós não temos esse desdobramento, essa visão ampla. A necessidade reencarnatória é fundamental e visa exclusivamente a nossa evolução. E a reencarnação é a única forma existente de nós evoluirmos. Quando nós estamos na espiritualidade, nós estudamos, nós aprendemos, nós trabalhamos, mas assim que a gente aprende de fato as questões na teoria, nós precisamos passar pelas provas, pelo momento do dia a dia. E isso se dá na reencarnação, aqui no planeta Terra, aqui no nosso nível evolutivo. Agora, nem todos os espíritos se preocupam da mesma forma com a necessidade da reencarnação. Existem aqueles que nem pensam e nem compreendem que existe essa necessidade. E esse processo de entendimento, ele está afeito àqueles que estão mais ou menos adiantados. Outra questão é com relação a apressar ou retardar o reencarne. Tudo tem uma programação divina, tudo tem o seu tempo de maturação. E bons espíritos estão administrando essas questões. Mas, pelo seu interesse, pelos seus esforços, sua dedicação, ou por sua omissão e desinteresse, ou desconhecimento, essas etapas podem ser antecipadas ou postergadas. Assim como aqueles que não têm o desconhecimento ou desinteresse, eles não sabem que eles estão precisando tomar um remédio. Ou eles recusam esse remédio. E isso faz com que eles sofram com isso. Isso acontece também no nosso dia a dia aqui na vida, quando nós somos partidários de uma opinião e mesmo após ver ou sentir que nós estamos errados, nós não conseguimos mudar de ideia. A outra questão colocada nessa etapa do prelúdio refere-se à hipótese daqueles espíritos que se sentem felizes e satisfeitos, onde eles estão, na erraticidade, na espiritualidade, vagando pelo espaço. Que não é uma questão razoável. Eles podem até assim se sentir, mas de uma forma enganosa. Mas o espírito não pode prolongar indefinidamente esse estado. Cedo ou tarde, ele vai sentir a necessidade de progredir. Porque o fato dele se sentir feliz, ou estar acomodado, ou estar satisfeito, não condiz com a realidade. E num processo de consciência, ele gradativamente vai ver que ele leva um fardo muito grande no que ele está preso às questões mal resolvidas no passado. E isso que faz com que ele dificulte o processo de conscientização da necessidade reencarnatória. Eles ficam presos às questões não resolvidas ou mal resolvidas. E isso gera crise, isso gera sofrimento. Mas todos que têm que se elevar, todos têm que evoluir. Esse é o nosso destino. Nós fomos criados perfectíveis, ou seja, destinados a sermos perfeitos. E a única forma de evoluir se dá pela reencarnação, a vivência de experiências na matéria. Tudo é feito diante de um planejamento. A união da alma com o corpo está prevista dentro de um escopo,
o escopo do planejamento. Definidas as provas, definidas quais as expiações o espírito deve submeter-se, ele eventualmente pode escolher ou opinar sobre um corpo para reencarnar. Nem sempre, porém, é permitida a escolha desse invólucro, porque dependendo das expiações, nós temos marcas perispirituais, e essas marcas perispirituais, cada marca dessa define uma ocorrência ou uma incorrência no nosso passado errante, nas vidas anteriores. Necessariamente, para nós depurarmos e tirarmos essa marca, ou essas marcas, nós teremos que expiar experiências, vivenciar experiências correlatas. Assim, o nosso número de marcas, infelizmente, é muito maior que a oportunidade de superá-las numa só existência. Então, o planejamento também aborda quais expiações nós vão constar dessa programação dessa vida. As outras vão ficar para as outras futuras vidas. Então, muitas marcas dessas podem sensibilizar a formatação do corpo físico, trazendo impactos e até deficiências realmente físicas. Mas essas imperfeições, elas são esses registros que vão sensibilizar o corpo físico, eles vão ser fundamentais para nossa evolução, justamente para a gente espiar aquilo que outrora a gente errou, que gerou esses registros, assim como também podem ser freios para nós não voltarmos a cometer os erros que nós outrora praticamos. Isso tudo está definido pela providência divina. Existem também os reencarnes compulsórios, para aqueles que acham que podem vivenciar a eternidade na espiritualidade sem progredir. Não pode, tudo tem limite. E chega um momento que o nosso Pai Maior, quando está extrapolando os limites, ele impõe reencarnações compulsórias de forma que esse espírito possa sair da sua zona teoricamente de conforto, para que ele venha a evoluir. Esse espírito, nesse caso, ele não está apto a proceder uma escolha. Então, todo o planejamento lhe é imposto. Quanto à perturbação e preocupação na hora do reencarne, isso é alentador para algumas pessoas, porque os espíritos relatam que o trabalho que se dá ao nascer, ao reencarnar, é muito mais difícil, muito mais moroso, muito mais dificultoso e às vezes até doloroso do que na morte. Então, no instante eles equiparam essa reencarnação como espírito, como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe o que vai encontrar pela frente, se vai encontrar morte ou não, enfrentando as ondas que ele decide enfrentar. O mesmo se dá com o espírito. Ele conhece o gênero das provas, as provas que ele passará, mas ele não sabe se ele vai sucumbir ou não. Então, quanto mais consciência ele tem da necessidade de passar por essa experiência e a conscientização dos erros que ele passou no passado, mais será o receio dele voltar a errar. Porque quando apesar de nós sabermos os gêneros da prova, quando nós vestimos a vestimenta corporal, estamos afeitos às questões da matéria, tudo muda, porque nós não nos lembramos plenamente do que nós concordamos. Assim, para o espírito, a morte é como uma espécie de renascimento, porque se liberta da matéria e volta para a plenitude da vida, assim como a reencarnação é uma espécie de morte, porque ele volta para o exílio, para uma clausura. E essa agonia, ele sabe que reencarnará, assim como todo homem sabe que morrerá e tem receio. Então essa aproximação da reencarnação traz uma certa ansiedade, porque ele não sabe, na verdade, se ele vai conseguir retardar ou avançar, ou seja, aproveitar as oportunidades. Com relação ao apoio de amigos espirituais, no momento de reencarnar, amigos os acompanham, assim como os vêm receber na volta. Muitas vezes amigos da espiritualidade,
eles aparecem durante a vida em sonho para nos apoiar, assim como nós vamos visitar um presidiário. Tá bom? Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até a próxima.